Salve, salve, rapaziada. Super Yurão Prime 1 Million armadura cósmica peitoral de aço base de aqui. E eu vou contar uma coisa que poucas pessoas sabem. É óbvio que, além do Senhor Jesus ser o grande motivo desse canal existir, tem uma outra pessoa que me inspirou fortemente a gravar meus vídeos e a fazer muitas outras coisas. O Super Xandão. Valeu, rapaziada que tá chegando agora, pra quem não sabe, meu nome é Xandão, sou fruto de uma vontade divina e último herói da Terra. Você só passa a ser feliz quando você para de satisfazer os seus desejos e satisfaz os desejos de Deus. Ah, mas aí é complicado, hein? Você até fica ansioso quando você escuta isso, né? Eu acho que não preciso dizer quem é o Xandão, o Super Xandão. Não confundam com o Xandão, ministro do STF. Ministro Alexandre de Moraes. Definição rápida, o Xandão é um streamer, ele faz lives e é o mais completo que eu conheço. Eu não conheço outra live onde se fale sobre assuntos como política e geopolítica, ciência, academia, autossuperação, responsabilidade financeira, masculinidade, cristianismo e vergonha na cara. Tudo um seguido do outro. Ele estourou lá em 2020 como um meme, um personagem, mas eu diria que hoje em dia as coisas mudaram. Sou ateu. Consegue dar conselho Marra sem mandou ser de R$5. Deus? Consegue dar conselho sem ser de Deus? Claro que não. Eu sou inteligente. Você quer conselho de gente boa, você pede conselho para outro ateu. E, novamente, se não fosse pelo Super Xandão, muita coisa não teria acontecido na minha vida. Deixa eu explicar melhor. Se eu não acompanhasse o Xandão, eu não teria conhecido o canal do Investigador 7 e o vídeo dele Me Prove que Deus Existe, que o Xandão reagiu em live. Esse vídeo foi o que me motivou a fazer aquela minha apresentação na sala de aula, onde eu mostro algumas evidências científicas a favor da existência de Deus. Inclusive, é o primeiro vídeo postado aqui desde que eu comecei a gravar conteúdo de verdade. Se não fosse pelo Xandão, eu não teria conhecido o canal do inteligentista, Dr. Douglas, que foi a base do meu estudo e do estudo dos meus amigos pra gente fazer a segunda apresentação na nossa sala de aula a favor da existência de Deus, da veracidade da Bíblia e contra o evolucionismo. Só que essas duas aulas aí viraram uma bola de neve. Eu vou contar a história. A gente deu essa palestra aí na nossa sala de aula porque a professora nos deu a oportunidade, e tempos depois a gente começou a ir em outras salas do ensino médio apresentar também. Debatemos com um ateu no terceirão lá, foi muito da hora. Nessas outras salas a gente conheceu pessoas novas e a gente acabou se juntando para fazer um grupo cristão no colégio. E a gente começou a fazer 2 reuniões semanais durante os recreios, onde a gente orava junto, lia a Bíblia junto, sempre alguém diferente pregava, era muito massa. Tô passando um vídeo aí com o rosto do pessoal borrado, caso alguém não queira aparecer. Só que por causa desses nossos cultos no colégio, tiveram colegas nossos que eram ateus convictos e começaram a se converter. Um deles em específico era um ateu convicto e na formatura ele apareceu com uma camiseta escrito Jesus, enorme. Deus te abençoe, meu mano. Você sabe quem você é, sabe que eu tô falando de você e eu quero que você saiba que eu fico muito orgulhoso pelo que você se tornou. Não só ateus, mas pessoas que simplesmente estavam afastadas de Deus começaram a se reaproximar. O efeito colateral impactou famílias inteiras. E eu acredito que esse efeito borboleta aí vai converter muita gente ainda. Tudo isso porque um dia eu tava almoçando e assistindo o Xandão. Ele é diretamente responsável por pessoas perceberem que Jesus Cristo é a verdade. Você, como cristão, você acredita em vida após a morte? Eu não tenho dúvida. O que eu não acredito é na vida aqui. Isso aqui não é a vida pra mim, Aqui é isso uma- aqui é a morte. Eu tô aqui- vivendo a morte. Aqui é uma fraude. Eu nasci morto. Todo dia, ele tem uma frase muito legal que eu ouvi, eu levo pra minha vida. Todo dia, todo mundo se mata o suficiente pra continuar vivo. Show. É isso. Exatamente. Caramba, que incrível. Pra caramba. Pra Todo caramba. mundo, todo dia, se mata o suficiente pra continuar vivo. O que a Bíblia diz sobre o pecado? Ela fala que nós enquanto já estamos no ventre das nossas mães, nós já estamos no pecado. Nós nascemos pecadores, nascemos mortos. O único jeito de você viver é em Cristo. Essa é a mensagem da Bíblia. Isso tem a ver com renúncia. É. O mundo, na verdade, ele vai te levar para o caminho errado se você seguir ele. Você tem que renunciar ao máximo possível do mundo para renascer em Cristo e conquistar, talvez, a sua salvação, a sua vida de verdade, seria a vida eterna ao lado do Criador. Esse é o grande desafio da vida. É uma batalha puramente espiritual isso. É fácil Muito renunciar grande. ao mundo? É fácil renunciar ao mundo? É fácil Não. você deixar de sair do mundo da droga, do mundo do alcoolismo, vícios. Nós somos bombardeados por inúmeros vícios. O tempo O tempo todo. inteiro. É fácil se desligar disso? Então, acompanhando o Xandão, eu comecei a me interessar pela defesa da fé. Eu conheci pessoas como o Dr. Marcos Eberlin, que é um químico e um cristão excepcional. Conheci o Dr. Romo, do canal Ciência e Filosofia, que é um biólogo católico romano. Um poço de inteligência, e apesar de eu não ser católico romano, e nunca vou me tornar, eu tenho um respeito gigantesco e muita admiração pelo Dr. Romulo. Conheci também o Lucas Banzoli, sinistro de inteligente também, o cara é tenebroso. Enfim, o Xandão compartilhou referências, e só referência boa. Ele divulgou os caminhos que eu precisava para montar esse projeto aqui, que vocês sabem que eu amo muito. O meu canal e a cruzada evangelística no colégio. Então, Xandão, obrigado, irmão. De coração.
Saiba que eu tô sempre orando pelo Alexandre e pela Jaqueline, vocês dois são um casal muito abençoado. Tô sempre orando pela segurança e prosperidade de vocês. Orem pelos streamers e youtubers que vocês gostam, rapaziada. Além de doar, orar por eles é a melhor forma de ajudar. A oração do justo pode muito em seus efeitos. O Xandão ficou famoso também pelos conselhos de vida que ele passa, conselhos de relacionamento e tudo. Graças a Deus, eu tenho meus pais aqui comigo pra me aconselhar. Só que tem coisas que o Xandão falou que abriu os meus olhos quanto a se tornar um homem de valor, cultivar moral, honra, caráter, virtudes, conquistar minhas coisas antes de sair emocionado por aí e virar um gado satélite. Essa mudança de mentalidade não foi só no campo da vida amorosa, não. Eu comecei a acompanhar o Xandão com 14 anos, hoje eu tenho 19. E o Xandão faz a rapaziada querer ser um homem bíblico, muito diferente do que a gente vê por aí no mundão. Bom, não foi só coisa boa que eu conheci pelo Xandão também. E aí, pai? Tu tá onde? A rapaziada que acompanha a live diariamente, ou quase diariamente, me diga uma coisa, o cara do Kame Kame ainda tá por lá? Esse cara é muito engraçado. Olha quem chegou! Chama o cara da BM! Chama o cara do Honda Civic! Chama o cara do Kame Kame! O Rengote! O cara é o verdadeiro Bezet! Esse daqui vai pra você, Rengote! Eu consigo chegar um Kame Kame, vamos todo mundo! Deixa eu compartilhar só algumas das coisas que eu aprendi acompanhando o Xandão esse tempo todo. Coisas que a Bíblia já afirmava e que ele só reforçou. Primeiro, o mundo é uma fraude total. Isso é óbvio, mas tem gente que nem do óbvio entende. A analogia que deve ser feita pra você entender é como se você fosse um peixe vivendo fora d'água. Você vai se sentir bem? Não. Então, somos peixes vivendo fora d'água. Qual que é a água? Qual que é a fonte de água que temos que beber? A do Criador. É isso. Se você não beber da fonte divina, da água do Criador todo santo dia, você vai continuar como um peixe fora d'água. Essa é a analogia, irmão. Beleza? O mundo, o que isso quer dizer aqui na prática? Nós somos seres espirituais que deveríamos estar em busca da evolução espiritual, vivendo num mundo completamente satânico. Não é esse o nosso mundo. Esse é o mundo físico. É o mundo das aflições, do contraditório, da hipocrisia, da mentira, do demônio. É por isso que você se sente assim, servindo ao Criador. Só que isso te liberta. Servir ao Criador te liberta e faz bem pra sua alma e pro seu espírito. Tem muita coisa por aí que todo mundo acredita, só que na verdade é uma grande mentira, a gente nem sonha. Nós somos peregrinos nessa terra, rapaziada. O que tem valor de verdade é a fé e relacionamento com Cristo. Fazer a vontade do Pai e ver a sua família bem. Inclusive, montar uma família e sustentar para que nada falte nunca. O resto não importa. Inclusive, qual que é o próximo grande passo do Apocalipse que a escatologia aguarda? O aparecimento do Anticristo. Portanto, tudo que o sistema satânico faz hoje em dia é para estender o tapete vermelho pro Anticristo chegar. Outra coisa, o tal caminho do lobo solitário. Melhor coisa, solitude. Eu gosto de ficar sozinho, tem vezes que eu preciso ficar sozinho. E quanto ao mundão, a gente tem que ser separado mesmo. Eu faço questão de ter do meu lado o tempo todo quem tá alinhado com o mesmo propósito que eu. Quem tá olhando pra eternidade, olhando pra missão e quem é apaixonado radicalmente por Jesus. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Terceiro, os conselhos amorosos do Xandão. Irmão, quem é do mundo aí agora tá se lascando com um monte de problema emocional, cometendo vários erros no relacionamento, mas a questão é que os crentes são muito emocionados também. Eu aprendi que a pessoa certa só aparece quando você se torna a pessoa certa, um homem, uma mulher de valor, alguém cheio de virtudes que provém do próprio Deus. Deus não vai me dar uma das filhas dele enquanto não tiver capacidade nem valor bíblico para amá-la como Cristo amou a igreja. Antes de ter um relacionamento com uma mulher de verdade, você precisa ser homem de verdade. E o que é ser homem de verdade, em primeiro lugar? É amar a Deus. Isso é bíblico. O homem nunca vai cuidar da sua mulher e amá-la realmente se ele não ama a Deus em primeiro lugar. E isso serve exatamente pra mulher também. A mulher que obedece o Criador, que é uma mulher bíblica, que ama a Deus em primeiro lugar, ela vai amar o seu homem. Então, ou você abre a Bíblia e lê e busca se conectar com Deus, e aí finalmente no dia, irmão, que você entendeu o que significa amar a Deus acima de qualquer coisa, aí você tá pronto. Aí sim, você vai estar pronto pra amar uma mulher também. Porque daí, com certeza, se você ama a Deus, você vai buscar ser um homem honrado, vai ser provedor, você terá todas as características necessárias, irmão. Enquanto você não estiver pronto, esquece. E às vezes, se for pra tirar a menina da casa dos pais pra colocar ela numa situação pior, então é melhor esperar. Ah, outra coisa. Eu também aprendi com o Xandão e com o Dr. Enéas que enquanto o Brasil não deixar de ser uma colônia entreguista e não bater de frente com o sistema financeiro mundial, esse país nunca vai pra frente. Mas isso é só um detalhe. E a Terra plana? Cara, todo post que eu vejo do Xandão, os primeiros comentários são sempre: nossa, a única coisa ruim dele é ser terraplanista. Ele é sábio, pena que acredita em terra plana. As pessoas que dizem isso acreditam na ida do homem à lua. Como que uma pessoa com a mente boa olha pra aquilo e fala: é, realmente o homem foi pra lua? Não foi! Então assim, ó.
Não, mas na moral, quem diz isso são as mesmas pessoas que acreditam que o comunismo é uma ideologia política que deve ser levada a sério, quando na verdade é só uma piada total. Já vai tomando essa do The Soldier of Christ. Eu mesmo não sou terraplanista, mas se a Terra for plana vai ser muito mais da hora. Os mandamentos de Jesus, eles devem ser seguidos a qualquer custo, não importa que mundo você esteja vivendo, se é uma bola, se é plana, se é triangular, isso não interessa. Isso daí é ponto que não tem nem como criar uma discussão em cima disso, isso é um fato. Perfeito. Bom, bora falar de cristianismo. Uns meses atrás o Xandão falou algumas coisas sobre o cristianismo que a rapaziada não gostou. Isso quando ele tava reagindo ao Vic Vanilla refutando o cristianismo. Quanto ao Vic Vanilla, eu nem vou falar nada, mas quanto ao Xandão, bora ver o que ele falou. O vídeo tá um pouco acelerado pra eu não me estender muito. Pra mim, o cristianismo não é evolução do paganismo, não. Não acho que é tão ruim assim, não, cara. Mas o cristianismo é deturpado, com certeza. Cristianismo, judaísmo e islamismo. Todas estão erradas. Tem muita coisa diferente que é pregado no cristianismo que não é bíblico. Basta vocês pararem pra pensar. As religiões tradicionais aí, católico, protestante, etc, são todos considerados cristãos, não são? Mas olha o tanto de ramificação que existe no meio do cristianismo como um todo. O cristianismo é um modo genérico. Olha o tanto de diferença que tem de uma religião para outra, que envolve o cristianismo e que não tem a ver com o que está na Bíblia. A gente fala aqui todo dia isso daí. Religião católica, religião protestante, testemunha de Jeová. Pega qualquer uma. Quais são todas as... Bom, não precisa nem ficar citando todas. Se for pegar todas as religiões que fazem parte do cristianismo como um todo, todas elas têm coisas que são, às vezes, opostas àquilo que está na Bíblia. Só que na minha opinião, não dá pra dizer que o cristianismo é só uma evolução do paganismo. O paganismo é muito esdrúxulo. Você pode achar uma religião bacana. Eu, por exemplo, acho a religião ortodoxa da hora. Eu acho que o catolicismo tem os seus pontos positivos. Bastante ponto negativo também. Porém, é uma religião legal. Mas nunca, jamais ser gado de nenhuma delas. Jamais. Jamais. E esse lance aí, Paloma, de ficar indo pra igreja também não significa nada, né? A não ser que a pessoa esteja vivendo um propósito digno e divino no seu coração, né? Ficar indo pra igreja só por ir, como a maioria faz, a gadaiada, esquece. É a única autoridade. Porém, existem distorções, tradições que falam que tem que usar tal roupa ou outra, pastores controladores e sabemos disso. Mesmo tendo uma verdade lá, ainda devemos focar na Bíblia. Sem dúvida, irmão. É isso que eu tô falando. Filtro. Tenha filtro. Não seja escravo e gado de religião. Nunca. Tenha filtro. Bom, na verdade, eu acho que o Xandão se expressou meio mal. Eu vi pessoas chamando ele de urubu palpiteiro depois disso aí. E elas estão certas. É um urubuzão palpiteiro mesmo que não leu os LivePix. Bob Esponja Satânico mandou R$5. Xandão, te mandei vários piques e você não leu nenhum, seu urubu miserável. Você nunca lê nenhum piques da rapaziada, só faz Urso, é mentira. Eu leio todos os piques. Para que é mentiroso! Ele mesmo diz que se considera cristão. Então, quando eu falei que o cristianismo é deturpado, eu tô falando sobre as religiões que fazem parte dele. Eu não tô falando que o cristianismo é ruim. Porque eu me considero um cristão. Só que eu tenho noção disso, que tem infiltração nela. Tem infiltração, sem dúvida que tem. Presta atenção, se você quer ser um cristão e ainda mais definir que você é de uma igreja X ou Y, tá tudo certo. A única coisa que eu defendo aqui é que eu não posso ser gado. E ninguém deveria ser gado. Diz que não somos cristãos pelo fato de sermos seguidores de Cristo. Leia. Atos 11:26 descreve que foi em Antioquia que os discípulos de Jesus foram chamados de cristãos pela primeira vez. Tá falando besteira, burro? Não, seu burro! Quando eu me denomino... Presta atenção aqui, ô seu boçal. Deixa eu te ensinar a interpretar certas coisas. Quando eu digo aqui que eu me considero cristão, é justamente por causa disso que você falou. Porque eu tento ser um seguidor de Cristo. Então, nesse sentido, eu sou cristão. Agora, o cristão que eu tava mencionando aqui, que eu não sou, é o cristão que adora religião. Dizer que é cristão por ser seguidor de Cristo é uma obviedade. Agora, ser cristão porque você é católico, e Jesus era católico, isso não existe. Ser cristão e dizer que você é protestante e Jesus era protestante e pregava protestantismo, isso não existe. Dizer que você é cristão porque Jesus era da igreja presbiteriana, ortodoxa, isso não existe. Tá, o que é ser cristão? Vamos definir isso bem. Ser cristão é ser imitador de Cristo e praticante da sua palavra, dos seus mandamentos. É buscar a santidade e ser separado desse mundo. Ponto. O cristianismo é uma religião? O mundo rotula assim. O que a Bíblia diz? A religião pura e imaculada para com Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se incontaminado do mundo. A etimologia da palavra religião, religare, se religar, se reconectar com Deus, já está errado, porque o que nos reconecta com o Pai é Cristo, e só Ele. O único mediador entre Deus e os homens, e a razão pela qual nós não somos mais alvos da ira do Criador, porque a gente merecia ser pulverizado e tudo mais. Aí beleza, qual que é a definição de religião? Sistema de crenças, rituais e valores que conecta pessoas ao sagrado ou divino. Tá, mas nesse sentido só existe uma religião verdadeira, o resto
resto é tudo mentira. Só que o que nos reconecta com Deus é o sacrifício de Cristo. Então meio que o que sobra é que ou o cristianismo é a única religião verdadeira e todas as outras são falsas, ou religião em si é uma mentira e o cristianismo é a verdade. Novamente, tô falando de cristianismo, a definição que eu dei agora há pouco, imitar Cristo e tudo mais. Eu não tô falando das vertentes católico, protestante, ortodoxo. Isso tudo só define a placa da igreja que você vai. Apesar das diferenças doutrinárias, o foco deveria ser sempre em pregar a palavra, focar na salvação pelo sangue de Jesus. E é justamente isso que o Xandão quis dizer aqui. Quando ele fala que tem infiltração aí no meio cristão, você vai discordar? Não tá cheio de seita por aí? Não tem gente distorcendo a Bíblia, mestre segundo as concupiscências do povo, lobo em pé de cordeiro, já havia sido avisado 2000 anos atrás, meu parceiro. Por isso que ele diz, só não seja gado de igreja, no sentido de placa, de denominação, de padre, pastor, seja quem for. A verdade tá na Bíblia. Se contraria o que tá escrito na Bíblia, você descarta, joga fora, tal qual um bereano. O manual para você viver uma vida com propósito e em seguida passar a eternidade com seu pai, com seu criador, com seu maior amigo, com seu Deus, tá na Bíblia. E é nisso que eu creio, é nisso que o Xandão crê. Quer ver uma coisa? Falando sobre as referências que eu citei lá no começo do vídeo, todos nós temos diferenças. Olha o exemplo. Vamos pegar eu, o Xandão, o inteligentista e o Dr. Rômulo. Eu e o inteligentista somos protestantes. O Dr. Rômulo é católico romano. O Xandão só se diz cristão. Eu, o Xandão e o inteligentista cremos que a Bíblia é mais do que o suficiente para guiar o homem na jornada dele aqui por essa terra. E também que toda a verdade da inspiração divina está contida nesses 66 livros. O Dr. Rômulo, por ser católico romano, já crê numa Bíblia com 73 livros. Fora a autoridade da igreja, do catecismo, do magistério, da tradição e etc. O Xandão é terraplanista. O inteligentista é geocentrista. O Dr. Rômulo deve ser heliocentrista. Eu, particularmente, acho que a Terra tem formato de Fiat Uno. No que é que todos nós concordamos é que o Messias já veio. Jesus Cristo, Yeshua, Yahushua HaMashiach, como eles gostam, ele já veio e foi o cordeiro que se sacrificou pelos nossos pecados naquela cruz e nos lava por meio do seu sangue. É isso. Agora, a questão dos palavrões. Pois é, eu também acho que a live dele seria muito mais edificante se não tivesse esses palavrões. Mas o Xandão sabe disso, ninguém precisa dizer isso pra ele. Ele disse que não fala no dia a dia, que usaria isso no personagem pra passar uma mensagem forte. Mas eu ainda acho que deveria parar. O Super Xandão não é perfeito, ele tá longe disso. Ele também fala besteira, ele erra, ele extrapola. Mas a mensagem que ele passa quando fala do Criador, da Bíblia, eu vejo muita preciosidade nela. Ele tem essa responsabilidade de passar coisas boas pro público dele, assim como eu tenho a minha responsabilidade de falar a verdade do evangelho e não me desviar disso aqui. A gente nem imagina o impacto que a nossa vida tem na vida de outras pessoas, mas é muito importante ser um exemplo. Isso também é ser cristão. Dar o seu melhor em tudo e se manter coerente com as suas convicções e com os valores de Cristo. E não dar o seu amor ao mundo, jamais. Não há nada amável que o mundo possa te oferecer. É tudo ilusão, é tudo fraude. Bom, não sei se esse vídeo vai chegar no Xandão, talvez eu mesmo mande lá na live dele. Tem que fazer o Pix, né, porque se não pagar o urubu mercenário não reage. Mas Xandão, novamente, obrigado, irmão. Eu devo isso a você. E a missão continua. A gente só descansa quando estiver nos braços do Senhor. Até lá, somos pescadores de homens. Meu muito obrigado a você que assistiu até aqui. Como eu sempre digo, orem, conversem com Deus, leiam a Bíblia e sejam cheios do Espírito Santo. E se o Senhor permitir, até o próximo vídeo. Tamo junto. E aí, pai? Tu tá onde? Tá, chega de fazer gracinha, né? Ninguém gostou. Tá, já entendi, eu nunca mais faço.